Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Nós estamos usando esse guia de estudo cujo nome é Lição da Escola Sabatina. O tema geral para esse trimestre que acaba semana que vem é as profecias bíblicas. O autor da lição é Sean Monster e ele nos mostrou durante esse trimestre as imagens que aparecem nas profecias. A que mais me impressionou foi essa aqui, ó. A imagem do leão. Quando essa lição foi lançada em janeiro, ninguém imaginava que o Papa ia se chamar Leão. Aí o Papa se chamou Leão. E a lição veio falando do leão. Mas não foi desse leão, não. Foi do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. O leão zero. Você que estudou comigo, você percebeu, você aprendeu, seguiu e percebeu que o segredo dos últimos dias é estar firme na palavra de Deus, estudar diariamente, firmemente, a sua lei santa, que está resumida em Êxodo. Quando Moisés escreveu o livro de Êxodo, ele delineou os estatutos para o povo de Israel. Aliás, a partir do próximo trimestre, na outra semana em julho, nós vamos estudar a saga de Moisés, acompanhando o povo de Israel do Egito para a terra prometida, atravessando o deserto. Nessa semana, nós estamos vendo a lição cujo título é Precursores dos Eventos Finais. Precursor, alguém que vem antes. Eu já falei da leitura dessa semana. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. A leitura da semana é Daniel 2, Daniel 3, Apocalipse 13, Romanos 1:18-25, Atos 12, 1-17, Mateus 12, 9-14. Ontem nós vimos Daniel fazendo a interpretação da estátua cuja visão foi apresentada em sonho a Nabucodonosor. Então nós falamos que aquela estátua simbolizava toda a história humana, desde a época de Daniel até nossos dias. Então Deus mostrou para o rei Nabucodonosor que o seu reino, embora fosse o maior reino do mundo, passaria, que depois viria outro, que depois viria outro, que depois viria outro, que depois viria outro, que depois seria solapado pelo último reino na terra, o reino do leão de Judá, o reino de Jesus Cristo. Eu, numa mirabolagem profética, transformei os 5 reinos em 7. Como é que eu fiz? Licença pedagógica, licença profética, licença poética, licença teológica. Como o segundo reino são 2, Medo-Pérsia, eu separei os 2. Entende? Como o último reino é Roma imperial e Roma papal, eu dividi em 2. 5 mais 2, 7. Então Jesus Cristo é o 7º reino na terra. Segunda-feira, 16 de junho do ano jubileu. O título da lição é Adorando a Imagem.
Quando o rei Nabucodonosor descobriu que depois dele haveria outro reino, ele falou assim: não, isso não é possível. Como assim eu sou a estátua? Como assim eu sou a estátua de a cabeça de ouro e o peito vai ser prata, vai ser outro? Não. Então o rei mandou erigir uma grande estátua de 36 metros, só que forjada em ouro puro. Ele disse: quem manda aqui sou eu, porque a lei de Deus é uma. Deus é o número 7. Mas eu tenho a minha própria lei, a lei do homem, 6. Então ele fez a estátua com 36 metros e 6 de lado. Vai estar a informação aqui, depois a gente vai ler direitinho, tá? A Babilônia, ela legou à humanidade muitas das modernidades que nós temos hoje. Foram os babilônios que mediram o céu em 360 graus. Foram os babilônios que dividiu o relógio em 60 minutos, a hora em 60 minutos. Foram os babilônios que mais que eles fizeram? Eles fizeram tudo. Vamos ler aqui que a gente vai lembrar de alguma coisa que eles fizeram que eu não estou lembrando agora. Quando o Apocalipse fala fugir da Babilônia, é isso que ele está dizendo. Fugir do estilo humano de vida. Sim, porque em Babilônia... Desculpa, eu estou meio doentado ainda. Peguei um resfriado brabo que já está me atacando há uma semana. Esse frio. Aí na sua cidade está frio? Aqui está frio. Até perdi o que eu estava falando. Apocalipse fala para os povos de Deus fugirem de Babilônia. O que ele está dizendo? Babilônia não existe mais. Babilônia não existia quando João, o profeta, escreveu isso. João, o evangelista, para você não confundir com João, o profeta, que anunciou Jesus. João, o evangelista, já falava fugir de Babilônia, mas Babilônia não existia. Então, fugir do que, então, que ele está falando? Fugir do modo humano de viver. Então, qual é o modo humano de viver? É o modo que pensa que nós estamos aqui por conta própria, nós é que fazemos e acontecemos. Nós somos deuses. Isso é o que o rei Nabucodonosor disse. Adore essa estátua, porque eu sou Deus. O número perfeito do homem é 6. Apocalipse mostra a besta do mar como 666. Da onde foi que o Apocalipse tirou esse número? De Nabucodonosor, da Babilônia. Porque ele fala, esse é o número de homem, 666. 666 é a numeração completa. Estava ouvindo uma explicação do pastor Samuel Ramos, e ele dizia, o número 6 é o menor rei pagão da Babilônia. O número 60, não lembro agora, está escrito aqui, a gente vai ler. Eu estava vendo a lição pelo pastor Samuel Ramos, mas ele dizia que está escrito aqui. O número 60 é o mais forte dos reis da Babilônia. E o número 600 é a união, o conjunto de todos os deuses da Babilônia. Por isso, o número 666 simboliza o extremo do homem, o poder extremo do homem. Então, fugir dela, povo meu, fugir da onde? Das instituições, cujo objetivo é colocar o homem no centro do universo.
Por mais leal que o rei tivesse sido a Daniel e ao seu Deus, porque havia ficado impressionado com a revelação do mistério, Daniel 4, 46 e 48, isso não durou muito. É porque o rei Nabucodonosor até colocou um decreto: a partir de agora só vamos adorar o Deus de Daniel. Mas daqui a pouco estava ele ordenando que se adorasse a ele mesmo, na figura da estátua que ele erigiu. Leia Daniel 3, 1 a 2, 1 a 12. A estátua era toda de ouro e o rei exigiu que ela fosse adorada. Qual é a relevância desses fatos? A relevância é uma só. O homem sempre vai querer ser adorado. O homem sempre vai querer impor o seu estilo de vida ao outro homem. Você tem que fazer como eu estou mandando. Deus pediu assim, eu quero assado. Por exemplo, Deus estabeleceu uma lei, ora, eu também vou estabelecer uma lei. Então, quem é igual à besta? Quem é igual ao homem? Ninguém. Então, Deus tem uma lei, o homem tem outra, semelhante à lei de Deus, mas diferente. O rei exaltou seu desafio, a imagem dada por Deus, construindo uma estátua inteiramente de ouro. Que ideia ele queria transmitir com isso? Ele queria dizer que Babilônia jamais cairia e Nabucodonosor sempre seria o rei da Babilônia. Nabucodonosor nunca morreria. E quem ousasse desafiar essa ideia seria morto. Isso é um forte lembrete de que o desejo humano por autodeterminação pode nos cegar para a verdade sobre como o grande conflito se desenrolará. Nabucodonosor revela características de Lúcifer. Ele era ambicioso. Nabucodonosor revela características de Lúcifer e nós revelamos características de Nabucodonosor. Ou seja, meia. Nós temos tendência a ser como o homem. Ambicioso, presunçoso, orgulhoso, suficiente para se rebelar contra a autoridade de Deus. Naturalmente, existem diferenças marcantes entre Nabucodonosor. Nabucodonosor depois expressou fé em Deus, e é provável que o encontraremos no reino que ele inicialmente desafiou. O autor fala uma coisa interessante aqui. Nabucodonosor foi o rei mais perverso de todos os tempos. Ele matava, escalpelava, ele trucidava, ele vazava os olhos. O homem era terrível. Mas de todos os humanos tiranos, pasmem, esse é o único que tem um capítulo na Bíblia escrito por ele. O capítulo 4 do livro de Daniel. Lê lá. Ele vai falar como que ele se converteu ao grande Deus, o Criador, o Vigia das pessoas, aquele que ele desafiou. Então, na série 777, eu chamava ele Nabucodonosor do horror, antes da conversão, porque ele era tirano. E depois da conversão ele passou a ser Nabuco do Senhor. Então, como diz o autor aqui, provavelmente ele estará no céu, no reino de Deus, aquele mesmo Deus que ele desafiou. O autor falou provavelmente porque o autor não quer bater o martelo, não é? Ele tem um título a defender. Eu diria, pelo que eu vi no capítulo 4, com certeza, Nabuco do Senhor estará no céu, estará adorando a grande pedra tirada por mão não humana, estará adorando Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, se Deus pode salvar Nabucodonosor, Deus pode salvar você, Deus pode salvar a mim, Deus pode salvar a nós todos. Para isso basta professarmos fé no seu livro sagrado e obedecer os seus mandamentos. Quais palavras dos 3 rapazes hebreus desafiaram o rei?
O que isso nos ensina sobre fé e o que às vezes ela pode exigir de nós? Você tem fé em Deus? O que os meninos amigos de Daniel disseram ao rei? Ele disse, bota para torar. Muito facilmente, esses 3 homens poderiam ter apresentado justificativas para sair daquela situação perigosa. Afinal, eles não estavam sendo fanáticos, dispostos a ser queimados vivos, simplesmente por causa de questão de se curvarem. Usando uma linguagem atual, eles não poderiam ter simplesmente fingido, curvando-se para amarrar seus cadarços enquanto oravam ao verdadeiro Deus. Poderia, né? Realmente, valia a pena o que estavam enfrentando? Sem dúvida. Eles acreditavam que sim, embora suas palavras mostrassem que sabiam que talvez não escapassem vivos. Eles disseram, é verdade, rei. Pode ser que o Senhor do céu não queira nos salvar da fornalha ardente. Mas, ainda assim, nós o adoraremos e não ao Senhor. Leia lá no capítulo 3 de Daniel, é linda essa história, viu? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Lucas 16, 10. Esse texto ajuda a evitar as justificativas fáceis que levam as pessoas a comprometer a sua fé? O que você acha? Amanhã, terça-feira, dia 17, nós vamos ler. O título da lição será Adorando a Imagem novamente. De novo. Obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado. Compartilha. Deu seu gostei ou não gostei para o YouTube. Gostou ou não gostou, tanto faz. O importante é que você se manifeste, tá bom? Inscreva-se no canal. Hoje nós temos 368 inscritos. Graças a Deus, o Vigia das Pessoas. Daqui a pouco teremos 3.680. 36.680. 3 milhões. Estou sonhando aqui. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê